E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Esse vídeo vai ser meio que um blá blá blá, então eu não vou escrever muitas coisas. Então, se você quer assistir esse vídeo enquanto joga um videogame ou lava a louça, fique à vontade, eu recomendo. Recentemente eu recebi um comentário de um inscrito aqui no canal e uma pessoa que disse que não conseguia sentar para estudar. Toda vez que ela sentava para estudar, ela não conseguia se concentrar ali por mais de, sei lá, 10 ou 15 minutos ou alguma coisa assim. E eu comecei a refletir sobre como foi a minha carreira como estudante, que é uma carreira que já existe há uns 10 anos. Talvez eu não seja matemático, talvez eu não seja atuário, nem nada, mas com certeza uma coisa que eu me tornei ao longo desses anos foi estudante. Essa é a minha real profissão. E aí, nesse vídeo, eu vou falar para vocês sobre como foi essa minha vida aprendendo a incrível habilidade, que é a habilidade de você aprender algo novo, e quem sabe você tira alguma coisa de proveito desse vídeo aí. Então, aproveite. A primeira coisa é ensino médio. Quando eu estava no ensino médio, eu não era um estudante. Primeiro que o meu ensino fundamental foi em escola pública. E na escola pública eu não tinha necessidade de estudar. Eu conseguia passar nas provas sem grandes dificuldades. Matemática era um pouco mais difícil, como toda escola, mas eu nunca precisei sentar para estudar quando eu estava no ensino fundamental. Eu terminava a aula, meu objetivo era chegar em casa, almoçar e sair para empinar pipa e jogar peteca. Empinar pipa era o meu hobby favorito quando eu era criança. E aí, quando eu mudei para a escola particular, quando eu fui fazer o ensino médio, as coisas foram um pouco diferentes e eu tive que aprender a estudar de certa forma, mas nem de longe eu estudava da maneira mais efetiva. Eu diria que foi ali mais ou menos pelo terceiro ano do ensino médio que o vestibular estava chegando e eu comecei a estudar de uma maneira um pouquinho menos pior, digamos assim. No sentido de que o professor dava aula, eu chegava em casa, eu revisava as aulas do professor, eu tentava ler o livro aqui e acolá. Eu cheguei até a fazer algumas coisas interessantes, como Olimpíadas de Biologia, mas eu nunca fiz nada muito mais complicado do que isso, não. E mesmo com aqueles meus estudos mais ou menos tortos ali que eu fazia no ensino médio, ainda deu para passar no Enem. A minha nota no Enem foi bem medíocre, mas o curso de matemática ele não é um curso muito competitivo, né? Então, eu acabei ficando, acho que em primeiro ou em segundo lugar no campus que eu apliquei para o curso de matemática, sem saber de muita coisa, sinceramente. Então, eu estudei mais ou menos mal e deu tudo certo para passar no Enem. Eu acho que se eu tivesse que fazer alguma coisa mais complicada, como Olimpíada de Matemática, com certeza eu não teria sucesso nenhum. Mas eu era bom em biologia, eu mereço esse mérito. Então, ali no ensino médio, o meu estudo se resumia ao que eu aprendi na palestra do professor Pierluigi Piazzi, que eu imagino que se você é estudante, você provavelmente já deve ter assistido essa palestra, se não, eu vou deixar um link na descrição, e se eu esquecer, me perdoe, e por favor, alguém deixa o link aí nos comentários, e eu já agradeço desde já. Minha memória não é muito boa. E aquela palestra onde ele fala aula dada, é aula estudada hoje. Hoje em dia não é exatamente esse tipo de estudo que eu faço, não tem mais aulas, né? Então não tem como estudar. Mas aquela palestra me ajudou bastante quando eu estava no ensino médio a estudar para o vestibular e tal. Mas, novamente, eu não era nenhum aluno extraordinário ali, eu era uma pessoa bem mediana. E aí, quando eu cheguei na faculdade, aconteceu uma coisa interessante. Quando eu comecei a faculdade de matemática, teve uma greve. Como toda universidade federal, entra em greve. Quando a Universidade Federal entrou em greve, o curso de matemática ele tinha começado fazia, acho que uma semana. Eu acho que era mais ou menos isso, não lembro exatamente. Mas o ponto é, a Federal entrou em greve uma semana antes do curso de cálculo começar, eu acho. E eu sabia que depois que a greve acabasse, eu ia fazer o curso de cálculo. E geralmente, quando a greve acaba, a Universidade Federal ela comprime o calendário para fazer as coisas caberem. Então, um curso que deveria demorar 3, 4 meses, ele demora um mês, por exemplo. Nem sempre isso acontece, mas geralmente é a regra. Então, eu sabia que quando terminasse a greve, a universidade ia comprimir o calendário e aquele curso que eu iria ter 3 meses para estudar, eu iria ter agora só um mês ou alguma coisa assim.
E naquela semana, na verdade um pouquinho antes da Universidade Federal entrar em greve, eu tinha ido até um sebo, uma loja, um sebo na Feira do Livro, eu acho. E eu consegui comprar o volume 1 do livro de cálculo do Guidorizi, que me perdoe, eu não tenho ele aqui, infelizmente ficou para trás. Mas eu tinha aquele livro, e eu olhava o livro, eu via aquelas cobrinhas, né? E eu me perguntava o que são essas cobrinhas, o que é esse D que aparece em todas as contas. Depois eu descobri que o D era derivada e a cobrinha era integral. E então eu tinha certa curiosidade sobre aquele assunto. E como a universidade entrou em greve, não tinha nada para fazer, eu falei, ok, vou estudar. E aí, como eu estudei, é da maneira mais óbvia. Você tem um livro, você abre o livro, e eu comecei a ler e resolver as questões. Eu li o capítulo e resolvi as questões. Li e resolvia, li e resolvia. E eu fiz isso, gente, por 4 meses, repetindo isso todos os dias. Eu acordava, fazia minhas coisinhas de manhã, aí eu pegava o meu livro de cálculo, abria, lia a teoria e resolvia os exercícios. No dia seguinte ainda tinha uns exercícios sobrando, eu resolvia de novo, eu resolvia de novo. E eu continuei repetindo isso por 4 meses, que foi o período que aquela greve durou. E uma coisa interessante aconteceu quando terminou a greve. A greve terminou, nós retornamos para as aulas e o curso de cálculo, que era para ter durado 4 meses, foi reduzido agora para 3 semanas. E o nosso professor disse: primeira semana limites, na sexta-feira é prova, segunda semana derivadas, na sexta-feira é prova, terceira semana é integrais e na sexta-feira é prova. Você vai pegar as suas notas, tirar a média aritmética e aquilo vai ser a sua nota final. Ok. E aí, todos os meus colegas que durante a greve talvez tenham estudado, talvez não, não sei. Aquelas 3 semanas foram 3 semanas de muita pressão para eles, porque você aprender limite, a definição formal de limite usando epsilons e delta já não é muito fácil. Imagina você fazer isso em uma semana e ainda ter que aprender coisas como limites no infinito, limites tendendo para o infinito e todas as coisas que envolvem isso. Depois derivada, depois as técnicas de integração, integral por parte, integral por substituição, tudo isso em uma semana era muita coisa para você absorver. Um curso de cálculo não foi feito para ser visto em 3 semanas. Embora eu tenha um vídeo que ensina como estudar cálculo em 30 dias, mas não vamos falar sobre isso. E aí, a galera da minha sala estava tendo dificuldades, mas para mim estava sendo uma coisa super tranquila, porque eu já tinha visto todos os conceitos complicados, eu já tinha passado ali uma semana batendo cabeça, tentando entender o que era o epsilon e o que era o delta na definição de limite. E na época que eu estava estudando o Ferreto, o professor Ferreto aqui do YouTube, estava começando a gravar as aulas dele de limites, que foi uma das coisas que eu assisti, inclusive, na época. E então eu não me preocupava tanto em entender a teoria, eu já tinha feito isso. Eu me preocupava só em resolver as listas que o professor me dava e, por curiosidade, quando chegava no dia da prova, a prova era muito parecida com a lista dele. E aconteceu uma coisa fenomenal que nunca tinha acontecido comigo, nem na escola, nunca tinha acontecido comigo nem no fundamental, nunca. Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo em toda a minha vida. Eu tirei 10 na prova de limites, 10 na prova de derivadas e 10 na prova de integrais, porque para mim, os exercícios que eu resolvia do Guidorizi eram muito mais complicados que os exercícios da prova. E eu fui o único aluno que tirou essas 3 notas. Não que isso me faça mais especial ou mais inteligente que outras pessoas, muito pelo contrário, o que eu fiz é, eu não sabia, eu estudei e passei a saber. Foi um processo de transição ali. E eu tive o gostinho da vitória de estudar pela primeira vez, eu acho assim. Mais do que eu tive o gostinho da vitória quando eu fiz o Enem, por exemplo. Que no Enem, não sei se conta. Mas aquela sensação de, poxa, eu não sabia cálculo, eu não sabia o que era o desenho, eu não sabia o que era integral. E eu fiz esse processo de estudar aí por 4 meses e eu sabia o que eram as coisas ao ponto de eu passar nas provas sem grandes dificuldades. E aquela sensação foi uma sensação muito boa mesmo. Não de ter tirado a nota, mas simplesmente de ver que eu tinha saído do estado de não saber para o estado de saber muito bem. E aí eu pensei, bom,
acho que deu certo. E aí vieram as férias e eu falei, acho que eu vou repetir o experimento. Comprei o livro de cálculo, volume 2 do Guido Rizzi agora, fala sobre derivadas parciais. Mandei um e-mail para minha professora, perguntei exatamente quais capítulos ela ia cobrir, e durante as férias eu comecei a estudar cálculo 2. Como eu estudava, exatamente da mesma maneira que eu estudei cálculo 1. Abria o livro, primeiro capítulo, lia, entendia os exemplos, resolvia os exercícios. Próximo capítulo, lia, entendia os exemplos, resolvia os exercícios. E eu resolvia o máximo de exercícios que eu conseguia, porque eu tinha tempo. Se eu não tivesse tempo, eu teria que ter uma estratégia diferente. Se eu tivesse, por exemplo, fazendo uma disciplina na graduação enquanto eu estudava, não teria dado tempo de eu entender a teoria profundamente e depois resolver o máximo de exercícios que eu pudesse. Mas como eu tinha tempo, e essa é a palavra-chave, como eu tinha tempo, eu conseguia resolver uma grande quantidade de exercícios. E chegou a prova de cálculo, chegou a disciplina de cálculo 2, fiz a disciplina, fiz as listas e em uma prova tinha uma questão que eu resolvi a questão porque eu já tinha visto algo mais ou menos parecido no livro, e eu entreguei para a professora. Na hora que eu entreguei a prova, ela olhou para mim e falou: Mas como tu sabia fazer esse problema aqui? Eu falei: eu vi alguma coisa mais ou menos parecida no livro do Guido Rizzi e eu tentei adaptar a estratégia e eu acho que funcionou, mas eu não tenho certeza. E ela olhou para mim e falou: Você foi a única pessoa que resolveu esse problema desde que eu sou a pessoa que ensina cálculo 2. E aquilo para mim foi novamente um choque. Tipo, uau, eu passei do estado de não saber, de completa burrice, passei por um processo, o processo de estudar, de aprender, ao ponto de fazer coisas que outras pessoas talvez não conseguissem fazer. E novamente, não existe nada de especial sobre mim. Do ensino médio, eu tirava nota vermelha em matemática igual todo mundo. No ensino médio, eu fazia a mesma coisa que todo mundo. No ensino fundamental, eu queria saber era correr atrás de pipa. Então, não é questão de dom, nem questão de, porque você sempre teve habilidade de estudar matemática. Não, muito pelo contrário. Os meus colegas de ensino médio, eles eram muito melhores em matemáticas do que eu, tanto que foram fazer cursos muito mais complicados do que o curso que eu fui fazer. Mas eu descobri uma maneira de sair do estágio de não saber, passar por um processo de transição e passar a saber. E essas experiências com estudar o livro e aprender profundamente um assunto se tornou algo extremamente viciante para mim. Extremamente viciante. E todas as vezes, antes de começar uma disciplina, eu já descobria qual era o livro que o professor ia usar, eu pegava aquele livro, começava a estudar, e quando começava a disciplina, a minha pira era só chegar para o professor e ficar conversando com ele sobre a pesquisa dele, conversar com ele sobre assuntos mais profundos daquela disciplina que ele provavelmente nem ia tocar. E negócio de prova, de lista de exercício, para mim era mínimo. Houveram disciplinas que o professor já confiava em mim e ele falava que eu não precisava participar das aulas se eu não quisesse, apenas se eu quisesse, mas que eu fosse fazer a prova e tudo certo. Então, o hábito de estudar, para mim, se tornou parte inerente do meu ser, parte inerente de quem eu era. Eu era a pessoa que estudava. E para a gente fazer uma pequena pausa e revisar mais ou menos o que foi esse processo de transição de uma pessoa que nunca tinha estudado, nem sabia estudar, para uma pessoa que agora estudava muito e entendia com um certo nível de profundidade alguns assuntos da graduação em matemática, que sendo que eu só tirava nota vermelha em matemática na escola, vamos falar um pouquinho sobre hábitos. E lembrando um pouquinho sobre como foi essa minha época durante a greve da Federal, onde eu estava estudando ali para cálculo 1, duas coisas que eu acho que foram muito importantes para mim. Foi a primeira, se você quer criar o hábito de fazer alguma coisa, você precisa fazer isso todo dia. Faça isso todo dia. Se você está estudando alguma coisa, quer aprender alguma coisa, você repete isso todos os dias. Obviamente, vai ter dias que você não vai conseguir, você vai estar cansado, você vai estar com dor de cabeça, você vai ter visita em casa, mas você faz o seguinte, pega um papelzinho e todos os dias que você for estudando, você vai marcando um xizinho. Se um dia você não conseguiu, você não marca nada. Mas faça o compromisso consigo mesmo de que você nunca vai ficar 2 dias sem estudar. Então, você ficou um dia sem estudar, e você estuda mais 2, fica um dia sem estudar, estuda mais 1, fica um dia sem estudar, depois estuda mais, 4,
mas nunca fique 2 dias consecutivos sem estudar. Isso significa estudar todos os dias. Porque mesmo no dia que você não estudou, você pensou sobre estudar e você já se planejou para executar essa tarefa no dia seguinte. Outra coisa que ajuda você a construir esse hábito de estudar é você tentar fazer isso no mesmo horário. Então, no mesmo horário e, se possível, no mesmo lugar. Se você não tem um lugar para estudar em casa, vai para a biblioteca, cara. Faz o compromisso consigo. É como se fosse um trabalho. Todos os dias eu vou para a biblioteca e eu vou ficar na biblioteca de tal hora a tal hora. E o meu objetivo é abrir o livro e estudar aqui, fazer isso, repetir isso todos os dias. Estudar é uma coisa bastante maçante, demanda bastante energia. Mas se você cria o hábito de estudar, vai se tornar uma parte tão inerente do seu ser que o dia que você não estudar, ele vai doer. E isso acontece comigo, aconteceu comigo muito durante a graduação. Os dias que eu não estudava, esses dias aqui que não dava para estudar, eu me sentia mal. Era um hábito tão forte já estudar que era a mesma coisa que escovar o dente. Eu não consigo ficar um dia sem escovar o dente. Pelo amor de Deus, para mim é uma tortura psicológica eu não poder escovar o dente. E estudar se tornou tão parecido com escovar o dente, justamente por causa disso. Era algo que eu fazia todos os dias e era algo que eu me esforçava para fazer sempre no mesmo horário e no mesmo lugar, do mesmo jeito. E se tornou algo tão forte que se tornou parte de quem eu era. Eu era a pessoa que estudava. E tanto que minha família já sabia disso, na época minha namorada sabia disso. Naquele horário, eu estou estudando, então as pessoas evitavam falar comigo, evitavam, se possível, né? Óbvio, se fosse uma emergência é outro papo. Mas as pessoas evitavam me interromper porque sabiam que naquele momento era o momento que eu estava estudando. Então essas são as duas coisas que vão ajudar você a criar esse hábito. E, óbvio, isso aqui não tô tirando da minha cabeça. Eu pensei essas coisas à medida que eu cheguei a conhecer esse livro aqui chamado Hábitos Atômicos, do James Clear. Imagino que você já tenha visto esse livro, mas se você nunca teve a oportunidade de ler ele, eu vou deixar um link na descrição para você poder considerar comprar esse livro, que ele é maravilhoso. E à medida que eu fui lendo o livro, eu fui percebendo, então, o que me ajudou a criar o hábito de estudar foi essas coisas que eu fazia na época da greve da Federal. E eu não sabia que eu estava, na verdade, criando um hábito atômico, mas talvez se eu tivesse lido o livro naquela época, eu teria construído esse hábito de uma maneira um pouco mais saudável. Mas a gente vai falar sobre isso depois. O que aconteceu então? Na graduação agora eu era aquela pessoa que sabia como estudar, eu sabia que eu tinha que pegar o livro, eu sabia que eu não poderia depender das aulas, eu sabia que eu tinha que estudar profundamente a teoria, eu sabia que eu tinha que tentar demonstrar os teoremas antes de ler a demonstração, eu sabia que eu tinha que selecionar os exercícios que eram os mais desafiadores para mim, sabia que não adiantava ficar massageando meu ego, eu sabia várias coisas sobre estudar. E estudar, para mim, se tornou tanto parte do meu ser que eu comecei a me perguntar: como é que eu consigo ganhar dinheiro para estudar? Porque afinal de contas, quando você termina a faculdade, você vai fazer um trabalho. E você sabe, se você é o tipo de pessoa que fica fazendo a pergunta: mas para que eu vou usar isso? Para que eu vou usar aquilo? Eu sou o tipo de pergunta que fala: meu irmão, o problema é seu. O que me interessa é que eu estou aprendendo algo novo que eu não sabia antes e para mim isso já é o valor da coisa. Então, o fato de eu estar aprendendo tanta coisa, eu pensava, mas e aí quando acabar a faculdade? Como é que eu vou continuar aprendendo essas coisas? Como é que eu posso fazer para eu conseguir um emprego ou alguma coisa que me permita continuar estudando para o resto da minha vida? Porque eu quero continuar estudando para o resto da minha vida. Eu quero, até os meus 70, 80, 90 anos, se Deus permitir, todos os dias, naquele horário, abrir o livro e aprender alguma coisa nova. Óbvio, você pode fazer isso mesmo com o trabalho, né? Depois do fim do dia ali, você estuda alguma coisinha. Mas não, eu queria que o meu dia envolvesse sumariamente estudar. Como eu ganho dinheiro para estudar? E aí foi que eu descobri carreira acadêmica, mestrado e doutorado. E aí eu falei, ok, esse é o caminho. O pessoal que faz mestrado, eles ganham uma bolsa e o trabalho deles é
aprender mais matemática e agora fazer uma coisa ainda mais legal, que é produzir matemática, escrever uma dissertação, no doutorado escrever uma tese. Se você se torna professor universitário, você vai ensinar o que você aprendeu, você vai continuar estudando com seus alunos de mestrado e doutorado e você vai publicar artigos. Então, para uma pessoa que gosta de estudar, carreira acadêmica é o paraíso. Para uma pessoa que gosta de dinheiro, carreira acadêmica também pode ser recompensadora. Tem professores que ganham muito bem. Mas me corrija se eu estiver errado, por favor, deixe o seu ponto de vista aí nos comentários. Mas eu acredito que quem realmente segue a carreira acadêmica e é feliz nisso é porque ama, acima de qualquer coisa, ama estudar. E o dinheiro passa a ser uma consequência. O pagamento passa a ser uma consequência. Óbvio, gente, ninguém quer passar necessidade aqui. Se eu tivesse ganhar um salário de R$ 1.000 e seguir a carreira acadêmica, eu ia pensar duas vezes. Mas você ganha um salário que dá para você viver e você faz a coisa que você mais ama, que é estudar. Então foi nesse momento que eu decidi, ok, carreira acadêmica é o que eu quero. E aí eu comecei a fazer coisas como cursos de verão, comecei a fazer iniciação científica, acabei fazendo mestrado, depois fui fazer mestrado fora do Brasil, e muitas coisas aconteceram. Inclusive, falta eu gravar um vídeo ainda sobre como foi a minha época como atuário. Mas o que aconteceu foi, depois que eu terminei meu mestrado, eu dei uma pausa e eu decidi trabalhar. Agora eu vou ser atuário. E aí, eu vi o que aconteceu. Vamos ver se eu consigo levar um estilo de vida onde eu estudo matemática como um passatempo, um hobby. E não deu certo para mim. O fato de eu ter que encarar o meu trabalho ali 8 horas por dia, por mais que meu trabalho fosse bastante interessante, não era tão interessante quanto fazer pesquisa em matemática. E depois de 2 anos trabalhando, eu decidi, ok, eu preciso voltar para a carreira acadêmica porque o que eu realmente amo é estudar. E aí eu conversei com a minha esposa, a gente se planejou e tal, para que não ficasse ruim para nenhum dos dois. Escolhemos um lugar onde os dois seriam muito felizes. E foi assim que eu decidi deixar a minha carreira num dos maiores bancos do Canadá e com um salário relativamente bom, para retornar para uma vida de, entre aspas, né, estudante. Mas hoje em dia os meus dias são muito mais alegres e muito mais felizes porque eu sei que todos os dias eu vou ter o grande prazer de continuar estudando matemática e sendo remunerado por isso. E hoje em dia, no doutorado, o meu método de estudos comparado com a graduação mudou bastante. Hoje em dia eu não preciso mais passar o dia inteiro estudando matemática, sei lá, 12 horas, ou 10 horas estudando matemática todos os dias, mas a minha rotina de estudos ela é muito mais saudável, no sentido de que eu consigo fazer outras coisas durante o meu dia e ainda assim estudar, executar minha pesquisa e tudo mais, e continuar sendo feliz com o que eu faço. E aí foi então, falando então agora sobre você criou o hábito de estudar, mas como você torna esse hábito de estudar algo efetivo? Gente, para mim uma coisa que foi muito importante é tornar estudar algo fácil. Quando eu estava na graduação, eu tinha muito esse hábito na verdade eu tinha essa mania de querer estudar de manhã. Então, eu falava, a aula na graduação começa às 9, então quando for 5 da manhã eu acordo, 5:30 eu começo a estudar, e estudo ali até 8:30 e 9 eu tô na faculdade. Nunca deu certo. E se deu certo uma ou duas vezes, foi ali na primeira semana. Porque o que eu estava fazendo era tornar o hábito de estudar algo mais difícil, porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade para acordar. Acordar cedo, então, para mim é um terror. E aliar estudar com algo que já era muito difícil, que era acordar cedo para mim, era uma receita para o fracasso, não ia dar certo. Hoje em dia eu sou uma pessoa que eu percebo os meus níveis de energia durante o dia e baseado na minha energia eu percebi que um bom horário para eu começar a estudar é 6 da tarde. O que eu faço antes disso é ler, jogar xadrez, passar tempo com a minha esposa, conversar com a minha família, trabalhar em projetos paralelos, como por exemplo esse canal do YouTube, mas quando dá 6 horas da tarde é hora de estudar. E aí, por quê? Como eu tenho mais energia naquele horário, eu consigo estudar de uma maneira mais efetiva. E quando você estuda com
um pouco mais de energia, você tem mais facilidade de aumentar o seu foco. E para que, óbvio, todo mundo precisa de foco para estudar, mas para mim a graça do foco é, quando você estuda com foco, você não precisa delimitar um horário. Muita gente fala, hoje eu vou estudar 4 horas, 6 horas, e eu vou ficar sentado, não vou levantar a bunda da cadeira até o relógio dizer que eu fiquei aqui por 6 horas. E isso para mim, não sei para você, mas para mim é extremamente entediante. Mesmo que eu esteja fazendo algo que eu ame, que é estudar matemática, se eu sei que eu não posso levantar da cadeira, eu estou entediado já. Mas quando você tem o hábito de estudar em um momento que você tem mais energia, você aumenta seu foco. E quando você aumenta seu foco, você não precisa se preocupar com o horário. Eu começo a estudar às 6 da tarde, mas eu sinceramente não tenho um horário para terminar. Então pode ser que eu termine de estudar às 7. Eu comecei às 6, terminei às 7. Aí falou, mas você está fazendo doutorado em matemática? Como é que você pode estudar 1 hora por dia? Gente, cada dia é um dia. Tem dias que você não está rendendo, tem dias que você tem que entender que a sua mente ela precisa de descanso. Sei lá, você teve uma noite ruim, ou você não está se sentindo muito bem, ou a sua costa está doendo. Então, é importante você entender os dias que simplesmente não vai, você precisa descansar. Mas, no dia que você consegue ter foco, que se você alia estudar com o momento que você tem mais energia, você é mais propício a aumentar seu foco, você percebe que 20 minutos ali depois que você começou a estudar, você está super focado no que você está fazendo, o problema que você está resolvendo é tão interessante que você nem vê a hora passar. É muito comum eu estudar até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, porque eu estou tão engajado naquilo que eu estou tentando fazer que eu não estou nem aí para quantas horas passaram, porque eu estou preocupado em entender aquilo que eu estou estudando. E por isso que eu acho que colocar 1 hora para terminar não é muito bom. Óbvio, se você estuda em um horário e você tem um determinado compromisso e você tem que parar de estudar, é outra coisa. Mas a vantagem para mim de estudar à noite é essa, é que eu posso estudar até o meu foco desistir de mim ou até o meu sono me pegar. E geralmente o que mais ocorre é o meu foco aumenta muito e eu acabo precisando às vezes conscientemente dizer não, eu preciso deixar isso aqui para amanhã, porque senão eu vou destruir minha rotina de sono. Eu já não acordo cedo com muita facilidade, dormindo 2 horas da manhã todo dia também não ajuda muito. Então, só revisando aqui, se você quer estudar de uma maneira mais efetiva, sem precisar ficar ali 10 horas estudando todos os dias, ali estudar com um hábito que seja fácil de você executar. Estude um momento do dia que você tenha mais energia e isso vai ajudar você a ter mais foco quando você estuda. E se por algum motivo você diz assim, mas eu preciso estudar 10 horas por dia, porque eu tenho tanto conteúdo para cobrir que se eu não estudar 10 horas por dia, eu não vou conseguir cobrir tudo isso. Significa que você então já começou errado. Porque significa que você deveria ter começado a estudar muito antes. Lembra daqueles meus amigos na graduação, no curso de Cálculo 1? Eles tinham 3 semanas para aprender cálculo. Mas se eles tivessem começado no início da greve, eles não iriam se preocupar com 3 semanas para aprender cálculo. Então, enquanto eles passavam o dia inteiro estudando, eu fazia ali as minhas 2, 3 horinhas por dia e estava feliz. E se um dia eu não fosse produtivo, eu estava feliz também. Porque eu comecei a estudar muito, 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 muito antes. Então, se você vai fazer o Enem daqui a 3 anos, ou você vai fazer uma coisa como, sei lá, o ITA ou Olimpíada de Matemática, comece a estudar ontem, comece a estudar agora. E mesmo que você faça isso por 1 hora, mesmo que você faça isso por 30 minutos, no longo prazo, isso vai compensar tanto você vai economizar tantas horas de estudos e você vai poder dormir tão melhor, com a mente tão mais em paz, que você não vai ficar tentando apagar incêndio um dia antes da prova, ter que estar estudando igual um louco para compensar tudo que você não sabe. E você não vai conseguir, essa é a realidade. Então, eu acho que estudar é muito sobre você aprender sobre si mesmo. Sempre se pergunte como você está se sentindo quando você está estudando. Comece a estudar, pegue seu livro, acenda a luz, comece ali os seus estudos. E se você perceber que alguma coisa não está funcionando muito bem para você, pergunte-se o que é. A sua costa está doendo? Então, invista numa cadeira, numa mesa,
para você ter uma postura melhor e não sentir dor. Você está com sono? Então talvez você está estudando num horário que você não tem uma energia ali muito boa para estudar. Considere estudar em outro horário. O local é muito barulhento? Procure um outro lugar. Você está com dificuldade para se concentrar e estudar no mesmo horário? Considere associar estudar com um hábito que seja mais fácil para você conseguir fazer aquilo com mais facilidade. Esqueci de falar, mas o que me ajudou a estudar de uma maneira mais fácil eu associo estudar com café e xadrez, que são duas coisas que eu amo. Eu amo tomar um café à tarde, afinal de contas eu sou paraense, né? E paraense, aquele cafezinho depois da chuva, meu Deus, não tem nada como o cafezinho depois da chuva. Então, até aqui na Itália, nem chove aqui às 4h30 da tarde, mas ainda tomo café. Então, quando dá ali 4h30, eu faço um cafezinho, pá. E tomo meu cafezinho, sento na frente do computador, jogo minhas 3 partidinhas de xadrez por dia. E eu sei que depois do xadrez eu vou estudar. E eu sei que eu nunca vou deixar de fazer isso, porque tomar meu café e jogar o xadrez é algo que eu vou fazer todo dia. E se eu aliar com esse hábito, o hábito de começar a estudar logo em seguida, não vai ser tão difícil para mim. Então, estudar todos os dias no mesmo horário, aliando isso com hábitos mais fáceis e aliando isso também com os momentos que você tem mais energia, eu garanto para você que no longo prazo você vai se tornar uma pessoa que estuda. Você não precisa seguir carreira acadêmica, você não precisa fazer nada do que eu fiz na minha vida, mas você vai ver estudar como algo que identifica você. Estudar vai se tornar uma parte inerente do seu ser, ao ponto de que o dia que você não estudar vai ser um dia perdido, no sentido de que você vai sentir que tem alguma coisa faltando. Seu humor vai piorar, você vai ficar meio irritado, até você resolver esse problema de ir lá e estudar e aliviar, porque você voltou a fazer aquilo que você gosta muito. E eu consegui organizar essas ideias aqui novamente por causa do livro do James Clear sobre hábitos atômicos. Eu acabei fazendo essas coisas de maneira meio que involuntária durante os 4 anos da graduação e mestrado, mas se eu tivesse lido esses livros, talvez eu tivesse feito essas coisas aqui de uma maneira mais consciente. Então, eu recomendo muito você ler esse livro, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição para você considerar comprar ele e assim você também apoia aqui o canal. E eu tô muito animado para ouvir o que vocês têm a dizer sobre como estudar. E eu espero que aquele amiguinho que deixou um comentário aqui no vídeo anterior, possa assistir esse vídeo e espero que isso realmente ajude você a estudar por mais tempo do que além de 10 minutos. É isso.